disse, nós estamos dando passos. E cada semana você vai ver novidades aqui. Amém? Amém? Fruto da sua contribuição, fruto do seu amor, seu empenho. E Deus tem nos abençoado. Então esteja conosco. Semana que vem as outras telas acho que já estarão instaladas. Televisão nos pontos cegos. E a gente vai melhorando a cada vez mais. Tudo isso porque queremos dar o melhor. Não o melhor para você não. O melhor para a casa de Deus, que é a casa do Senhor. É o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Amém? E nós usufruímos porque Deus é bom. Diga aí, Deus é bom. E Ele faz com que a gente usufrua da sua bondade. E o Senhor tem nos abençoado. Amém? E eu tenho falado aqui nos últimos 2 domingos sobre alguns pilares da igreja. Domingo retrasado, falei sobre o pilar que era a palavra de Deus. Diga aí, palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Conversamos sobre isso ainda no 1607. Domingo passado, falamos sobre o Espírito Santo. Diga aí, Espírito Santo. E vimos a importância de sermos obedientes a Deus e ao Espírito Santo. E hoje estamos falando sobre o terceiro pilar. Você que não está entendendo nada do que é o pilar aqui, vou relembrar você, Atos 2, de 37 a 42, é o pilares que a igreja IBC, Deus nos levou no Espírito Santo de Deus, quando lá no fundamento, quando nós abrimos a igreja, pastor Ari então levou a igreja a orar, a jejuar, e assim Deus nos levou ao início da igreja primitiva. E ali então nós levantamos 5 pilares, que é oração, palavra de Deus, Espírito Santo, ministérios e relacionamentos. 5 pilares que são o norte da IBC. E Deus me motivou, falou no meu coração que nós deveríamos relembrar isso aqui com algumas ênfases, algumas coisas interessantes que o Senhor Espírito Santo foi trazendo, coisas novas. E desde aquele pilar, nesse momento nosso de mudança para um tempo novo, coisas novas acontecendo, e nós então assim estaremos recebendo de Deus certas orientações do que Deus espera de nós como povo de Deus nesse tempo que estamos vivendo. Então, como eu disse, já falamos sobre a palavra de Deus, falamos sobre o Espírito Santo, e hoje eu quero falar sobre oração. Diga aí, oração. Oração. Amém. Lucas 18, versículo 1, eu vou ler na linguagem viva, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Diga aí, orar sempre e nunca desanimar. Veja, não é nós orarmos de vez em quando, não é nós orarmos algumas vezes. A palavra de Deus está clara aqui, é orar quando? Sempre. Mas orar sem? Alguns entenderam. Então vamos dizer, repita comigo que é mais fácil, né? É orar sempre, vamos lá, orar sempre, e nunca desanimar. Às vezes a gente pensa o seguinte: o que é mais fácil nós aprendermos de Jesus? Gostaria muito de poder aprender de Jesus a andar sobre as águas. Seria muito legal. Gostaria muito de aprender de Jesus a ressuscitar um morto. Mas o que é mais fácil? Andar sobre as águas? Ressuscitar um morto? Ou orar seria mais fácil? Orar, não é verdade? Orar é muito mais fácil. Se Jesus é nosso mestre, é quem nos ensina todas as coisas, eu podia pedir ao Senhor algo que seria o seguinte: Senhor, ensina-me a orar. Possivelmente, talvez, o melhor maratonista ou o melhor corredor do mundo, um ganhador de medalhas, ao ele parar de correr profissionalmente, ele nunca pararia, por exemplo, de caminhar. Assim é a nossa vida. Nós podemos aprender coisas muito difíceis, mas aquelas coisas fáceis, como a oração, nós nunca podemos deixar de fazê-las ou termos como prática da nossa vida. Orar, então, é uma dessas coisas, que tecnicamente é fácil, e nós não podemos deixar de ter como prática da nossa vida. Conversar com Deus, conversar com Ele, sabe, é como conversar com pessoas. Agora, se você não conversa com pessoas que estão aqui na sua frente, talvez conversar com alguém que você não consegue ver, talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas o Senhor está conosco, o Espírito Santo já está em nós.
E você tem condição de aprender e você crescer na oração. Vamos ver aqui um texto, abra a sua Bíblia, Lucas 18, a partir do verso 6. Como ainda não temos as telas com os textos, eu vou lendo aqui, você vai me acompanhando. Lucas 18, 6 a 8. E o Senhor continuou dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Acharam aí? Digam amém, isso quem achou. Amém, beleza. Acaso Deus não fará justiça aos seus discípulos que o quê? Clamam a Ele de dia e de noite? Novamente, que clamam a Ele quando? De dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça e... que diz a sua Bíblia aí? Depressa, diga aí, depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Veja, aqui o Senhor Jesus está dizendo que Ele responde rápido ou depressa a quem clama de dia e de noite. Marca aí na sua palavra, meus irmãos, que há algumas coisas na Bíblia que são mistérios. E esse é um mistério que o Senhor revelou aqui. O Senhor está pronto a responder rapidamente, ou está pronto a responder depressa, para aqueles que clamam de dia e de noite. Glória a Deus. Amém. Tem um crente aí, meu irmão. Deveria ser assim, sabe? Antes de você ligar o seu telefone de manhã, antes de você ligar o seu computador de manhã, você deveria ter um tempo com Deus. Buscar ao Senhor. Dizer: Senhor, entrega esse dia. Me coloco nas tuas mãos. Abre portas. Traz vitória na minha vida. Mas a gente às vezes esquece disso. Não comece o seu dia sem Ele. Não comece o seu dia sem trazendo Deus para a sua vida, para o que você vai fazer. Elabore, meu irmão, uma disciplina de oração. Sabe por que é disciplina? Porque não é fácil. Às vezes o que é mais fácil fazer a gente não faz. E você tem que se tornar um hábito. Meus alunos sabem, olha, pense bem. Hoje de manhã, você acordou, sim? Sim ou não? Está aqui, está acordado, né, irmão? Alguns estão dormindo aqui, mas está acordado. Quando você acordou de manhã, você escovou seus dentes? Olha alguns. O pastor diz, problema aqui, tá certo? Você escovou seu dente, sim ou não? Sim? Ok. Isso se chama hábito. Simples. Simples assim. Alguns tomam banho de manhã, outros não tomam. Alguns têm o hábito de tomar banho de manhã. Tomar banho eu espero que todos tenham. Mas de manhã, a verdade é que alguns têm o hábito, outros não têm. Tá certo? Sai do culto aqui, semana passada eu saí tão encharcado aqui, né, com calor, e hoje está tão gostoso aqui, assim, olha que beleza, 50%, hein? Que benção, hein? Dá um salve de palmas aí, ó, o ar-condicionado ligou, hein? Uau! Benção, benção. Eu falei assim, nem vou de gravata hoje, porque eu sonhei tanta gravata semana passada hoje, mas olha, minha fé estava pequena, né? 50% já tá gostoso. Mas olha, hábitos na vida, hábitos de se alimentar bem, hábitos de escovar o dente, hábitos de tomar um banho, né? Hábitos de colocar uma roupa elegante para vir à casa de Deus, são hábitos. Oração é hábito. E nós precisamos aprender esse bom hábito que é orar e falar com Deus. E o que acontece? E Deus sempre nos responde, ou simplesmente às vezes, meus irmãos, não é que o seu tempo, às vezes, Deus não está me respondendo, não, é que às vezes não teve o tempo ainda de você continuar, ou acabou o seu tempo de clamar ao Senhor sobre algo que você tem buscado. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Mas Deus nos diz na sua palavra que nós temos que clamar de dia e de noite. Ora, que nós teríamos que fazer isso como uma disciplina em nossa vida. E sabe por quê? Porque se você está orando, quem tem orado por alguma coisa específica, levanta a mão. Você tem orado por alguma coisa? Ok. Então você tem pedido algo ao Senhor. E funciona assim. Por que a palavra de Deus fala que eu tenho que clamar de dia e de noite? É muito simples. Se o que você tem buscado a Deus é importante para você, olha aqui, se é importante para você, você não vai parar de pedir, você não vai parar de clamar. Agora, se é algo que você não dá muita importância, pode ter certeza, você ora hoje, amanhã você esquece, não interessa mais, daqui a pouco você não ora mais sobre certos assuntos. Mas aquilo que é importante para a sua vida, aquilo que você tem buscado de Deus, a palavra de Deus, ore, clame a mim, de dia e de noite, e certamente Deus vai responder.
realmente o que Deus quer ver é o seguinte: se interessa isso que você tem buscado, se interessa isso para você, Deus tem o prazer de responder, e Ele vai responder em nome de Jesus. Versículo 9 de Lucas 11. Podemos todos ler aqui, você que trouxe a sua Bíblia? Olha que lindo esse texto. Vamos lá? Todos acharam, amém? Então vamos lá. E eu vos digo a vós, pedi, vamos lá, um minutinho aqui. Todo mundo levantou aqui, esta é a minha Bíblia, aquela para Deus. Tá, você está com a Bíblia aí, né? Tá bom? Acharam aí Lucas 11, versículo 9. Então vamos comigo aqui. E eu vos digo a vós, vamos lá, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você acredita nisso, irmão? Amém? Volta lá para 18. Por isso que ali no 18, o versículo 1, capítulo 18 de Lucas, diz assim: aí Jesus conta uma parábola aos seus discípulos, para mostrar que eles deveriam o quê? Orar sempre e não desanimar. O desanimar seria como se fosse o seguinte: perder o ânimo, perder as suas forças. Mas eu não posso, como crente, pensar numa probabilidade de desanimar naquilo que eu tenho pedido. Se eu clamo de dia e de noite, eu tenho que ser o quê? Constante e repetitivo. Talvez você vai pensar, mas a palavra lá em Mateus 6, 7 diz assim, repetitivo, porque fala assim, e orando não usem o que vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar não serão ouvidos. Mas Jesus disse que ele não ouviria as vãs repetições. E o que você tem clamado, se é importante para você, não é vão. Dá para entender a diferença? Sim ou não? Então, repetir não é vão, desde que você o faça com fé, crendo que Deus está ouvindo, crendo que Deus está pronto para atender a sua petição. Esse é o que a palavra de Deus diz. A questão da repetição é interessante, né? Todos conhecem aquele nadador, o Michael Phelps, né? Eu até marquei aqui, meus irmãos, ele é impressionante esse rapaz. 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro. O maior nadador que acho que nós já viemos a conhecer, acho que dificilmente alguém vai bater toda essa conquista dele. Mas sabia que o treinamento dele era de 6 horas por dia, durante todos os dias. E ele chegou no seu ritmo de treinamento a ficar 6 anos seguidos, treinando todos os dias, 365 dias por dia, 6 horas por dia. Talvez ele tivesse todos os requisitos para desanimar. Cansei. Por isso que muitos atletas param cedo, né? Porque a intensidade é muito grande. Agora, se você, como eu, nada esporadicamente, nadei esse feriado, não sei quando nadarei de novo, você não tem como desanimar de algo que você não faz esporadicamente. Mas, se você está dizendo aqui, o rapaz aqui, o Michael Phelps, poderia desanimar? Sim. Mas você, meu irmão, não pode desanimar, porque o que acontece? Não desanime, porque o Senhor está dizendo na sua palavra hoje, olha, eu estou escutando, clame a mim de dia e de noite, clame a mim de dia e de noite, seja repetitivo, sim, seja repetitivo, porque isso é importante para você, isso é importante para você, é importante para Deus, e Deus certamente vai ouvir, e daqui a pouco, no de repente de Deus, Ele vai responder e a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Romanos 12, 2 diz assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abre aí, Romanos 12, versículo 2. Acharam? Amém? Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhes fará proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não... Abriram aí a Bíblia, não? Não? Desculpa, Hebreus 12, 3. Eu falei o quê? Para ver se vocês estavam prestando atenção, gente. Hebreus 12, 2 e Hebreus 12, 3. Desculpe. Na verdade, tem uma sombra de luz aqui, e a sombra pega bem aqui no canto aqui, e eu me confundi aqui, desculpe. Então vamos lá, abriram agora Hebreus 12, 2. Amém ou não? Acharam? Então vamos novamente.
Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, o que está escrito aí? Não se cansem, nem se desanimem ou desfaleçam. Então, quando a Bíblia fala, olha, coloque os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Então, Jesus é o nosso autor e consumador da fé, ou seja, ele é o nosso instrutor da fé. Vamos pensar assim, tá certo? Por isso que Hebreus fala, ó, vocês não devem se cansar, porque o que acontece com o cansaço, quando acontece, é geralmente uma falta de interesse. Ah, cansei disso aqui, perdi o interesse. Se você tem orado a Deus por certas situações, e de repente você fala assim, perdi interesse, não oro mais. Por isso que o Senhor está falando com você, olha, ore, clame de dia e de noite. Às vezes você tem pedido certas coisas que você acaba desistindo no meio do caminho. Já aconteceu isso com você? Eu já pedi tantas coisas que eu falei assim, eu acho que agora desisti, mudei de ideia. Mas Deus já sabe disso. Por isso que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Parece que Ele vai maturando o seu pedido, está trabalhando na sua vida. Deixa eu ver se isso é mesmo o que Ele quer mesmo, porque às vezes a gente não sabe. Por isso que a palavra de Deus fala assim, às vezes a gente pede mal porque a gente não sabe o que está pedindo. E é essa a questão aqui. Então, às vezes a gente cansa, a gente perde o interesse porque a gente não tive resposta. Mas Jesus, quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso instrutor da fé, então acontece, nós temos que olhar para ele, porque Jesus sabia orar conforme todas as situações, orou no Getsemane, próximo de chegar à cruz, orava por doentes que eram curados. Senhor Jesus sempre orou e sabe como orar, e incrível, gente, a oração dele funciona, não é verdade? Dava resultado. Então eu tenho que olhar, me espelhar em Jesus, olhar para Jesus, é o meu instrutor da fé, orar como ele orava, é ele quem me ensina. Então eu coloco meus olhos a Jesus, o autor e consumidor da fé, e vou seguir as suas pisaduras, e vou seguir o seu modelo de oração. Então, se eu não encontro resposta, às vezes eu perco o interesse, deixo que o desânimo e o cansaço entrem. Mas Jesus disse, agora eu vou contar uma história para vocês, de vocês nunca deixarem de orar, vocês não podem desanimar, como vimos lá em Lucas 18, que acabamos de ler. Jesus, o autor e consumador da fé. E o que significa o autor e consumador da fé? Que através dele vem a minha confiança. Diga aí, confiança. Então, quando você cai, você olha para Jesus e fala, eu confio no Senhor Jesus. Quando eu estou numa dificuldade, eu olho para Jesus e digo, eu confio no Senhor Jesus. Então, considere, meu irmão, Jesus, autor e consumador da fé, Ele nos dá a fé, nos ensina como usá-la, nos dá confiança e nos ensina como aumentá-la. Amém? Aleluia? Romanos 4, agora sim, Romanos 4, 18 a 19. Abra sua Bíblia aí. Vamos ter o hábito de trazer a Bíblia, meus irmãos? Romanos 4, 18 e 19 diz assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Vamos ler o 19 todos juntos? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Então veja, interessante esse versículo 19, que Abraão não enfraqueceu a sua fé, tá certo? Ao reconhecer a debilidade do seu corpo. Veja, ele tinha uma promessa de Deus que seria pai de grande nação. E aqui, a palavra de Deus fala assim, Abraão não se enfraqueceu a sua fé. Então aqui nós estamos dentro de um reconhecimento de duas situações muito interessantes para a minha vida e para a sua vida. A primeira é que Abraão reconheceu claramente que Jesus é o autor e consumador da sua fé. Ele não se enfraqueceu a sua fé. Mas a segunda situação, Abraão reconheceu que o corpo dele estava debilitado. Um reconhece quem é Jesus, o autor da fé, e outro reconhece o problema que ele tem. Então, meus irmãos, o que nos ensina?
Na verdade, nós sempre precisamos ter essas duas situações na nossa vida. Nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades, como Abraão fez. Talvez chegou ali para Sara e falou assim: Sara, eu entendo que temos uma promessa de Deus. Eu entendo que o Senhor falou que nós seríamos pai de uma nação, mas eu tenho 100 anos. Você também é estéril. Essa era a realidade de Abraão e de Sara. Mas o que acontece? Como diz a palavra dele, sem menosprezar ou sem enfraquecer a fé de Abraão, ou sem enfraquecer a sua fé, ele creu e formou-se uma opinião em algo. Ele considerou os prós e os contras, e ele considerou que o seu externo não poderia afetar o seu interno. Ou seja, apesar do que o seu corpo estava dizendo, apesar do que o seu corpo mostrava que ele não tinha a vitalidade, ele cria que Deus podia fazer um milagre na sua vida e transformar e a promessa dele chegar em nome de Jesus. Então, a sua fé, que era interna, se saiu e resolveu o problema da questão externa, que era a realidade que ele vivia. Dá para entender? Amém? Alguém entendeu aí ou não? Então veja bem, se ele fosse simplesmente pegar o problema dele e trazer para dentro desse problema dele, talvez a fé dele fosse abalada. Mas foi ao contrário, ele creu em Deus, na promessa que o Senhor tinha para a vida dele, e disso de dentro para fora, confiou no Senhor, e o Senhor fez o milagre, em nome de Jesus. O físico, o biológico, talvez estivesse dizendo para ele, não tem como, mas ele não se enfraqueceu, creu em Jesus, creu na palavra que o Senhor tinha dado para ele, ao considerar, e ele foi assim. Por isso que ele é chamado, meus irmãos, de pai da fé. Ele trouxe isso e funciona assim: estou considerando que isso o Senhor vai realizar na minha vida, e creu e realmente realizou. Sabe, para a sua vida, funciona assim. Às vezes você está no desemprego, às vezes você está numa dificuldade, e você está vendo a realidade e o problema que está acontecendo, mas quando você considera que o Senhor é o Senhor Jesus, é o autor, é o consumidor da fé, o seu nome é Jeová Jireh, Ele é o nosso Deus provedor, e Ele vai abrir a porta para a sua vida em nome de Jesus. Quando eu considero uma doença que eu tenho vivido, uma situação que eu tenho passado, de uma luta, de uma enfermidade, sim, é verdade, isso está acontecendo, mas eu considero a Jesus, o autor, o Senhor, da nossa fé, o consumador da nossa fé, Jeová Rafá, que é o Deus que cura, e é assim que funciona, e a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que eu considero? Sim, eu considero ambas as coisas. Eu não tenho como não considerar o problema que eu estou vivendo, eu não tenho como não considerar a realidade que eu estou vivendo, mas mesmo com os problemas, eu não vou deixar de habilitar a minha fé, porque o Senhor Jesus pode todas as coisas, é o Senhor do impossível, e realiza em nome de Jesus. Você podia dar uma salva de palmas, porque o Senhor faz, realiza em nome de Jesus. Amém. Olha que lindo, Romanos 4 ainda, versículo 20 a 22. Mesmo assim não duvidou, está falando de Abraão, tá? Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi o quê? Fortalecido em sua fé, e deu glórias a Deus. Estamos plenamente convencidos de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Ah, meu querido, nós nos fortalecemos em fé quando nós não paramos de exercitada. E olha que palavra linda, né? Ele foi fortalecido e deu glória a Deus. Ah, meu irmão, você tem promessa na sua vida? Tem promessa na sua vida aí? Dá um glória a Deus. Como Abraão fez, a glória a Deus. Creia que o Senhor vai realizar, creia que o Senhor vai realizar na sua vida. Comece glorificando a Deus, que o Senhor é fiel, é poderoso e realiza em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora, como eu fortaleço a minha fé? Eu tenho que usá-la, meu irmão. É usando. Aí o Senhor Jesus aqui, abre a sua Bíblia aqui em Mateus 15, ele nos conta uma parábola, interessante, Mateus 15, 22 a 28. Diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha que interessante. Mas Jesus não lhe respondeu palavra.
Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é o quê? É a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha que ato de misericórdia de Jesus. Aqui é um texto que eu vou tentar ajudá-lo aqui a entender. Essa mulher era cananeia. E o que acontece? Na verdade, esse povo não cria que Jesus era o enviado de Deus. Então, quando ela corre atrás de Jesus aqui, Senhor, filho de Davi, ela está reconhecendo Jesus como Senhor, da linhagem de Davi, que ele era rei dos reis de Israel. E ela claramente fala aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não responde nenhuma palavra para ela. E ela continua clamando por Jesus. E a palavra de Deus fala, clama a mim e eu te responderei. Mas vamos continuar nesse raciocínio. Ou seja, no que nós começamos lá em Lucas 18, orar sempre e não desanimar. Até os discípulos falaram para Jesus: manda embora essa mulher. Cadê meu músico aqui? Estou chegando, mais ninguém. Foi isso, Neto? Aí o Senhor Jesus disse para ela: eu não sou enviado para vocês. Eu não posso deixar de dar o pão para os meus filhos. Então, de até não responder a mulher, agora já começou a ter uma conversa com ela. Aí a mulher se prostra perante Jesus: Senhor, me socorre. Aí, de não responder nada, ou responder meias frases, Jesus fala: mas você não está vendo o que você está me pedindo? Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Justamente porque diz isso faz menção ao versículo anterior, que ela era cananeia. Aí ela tem uma frase fantástica: mas até os cachorrinhos, ou vamos dizer assim, até os estrangeiros, também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe, meus irmãos, há pessoas que não aproveitam tudo que Deus quer dar para eles. Mas há outras que um pouquinho daquilo que eles não querem já estariam tão bem, né? Aí Jesus vem e fala assim: olha, grande é a tua fé. De aparentemente ignorada, foi totalmente reconhecida e atendida. Isso é usar sua fé e não desanimar. Ela não se envergonhou, não teve medo. Foi aos pés de Jesus, falou: eu preciso, minha filha está endemoniada, preciso do Senhor, tem misericórdia. E Jesus ali olhou a fé daquela mulher e atendeu, e sua filha foi curada. Sabe, essa mulher, ao ouvir os nãos, ou a considerar a conversa, em nenhum momento ela debilitou a sua fé. Antes ela fortaleceu-se, igual Abraão. Aquilo que para uns debilita, outros fortalece. E às vezes você tem passado muito tempo que você tem orado e tem buscado coisas de Deus, com uma aparente não resposta do Senhor até agora. Mas Deus debilita alguns e fortalece outros. Isso vai depender de como você vê as coisas. Clama a mim, de dia, de noite. Não desanima. Não pare de orar. E essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Respostas nós estamos aguardando um monte. Temos tantas coisas pedindo ao Senhor. Clama a mim, de dia,
de noite. Não desanima. Eu tenho ouvido, vai chegar o tempo. Como começa o seu dia de oração? Eu quero acabar com esse texto aqui. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Talvez você deva começar o seu dia tirando a cabeça do travesseiro e pensando assim: Senhor, muito obrigado pelo sono que eu tive e descanso. Obrigado porque na Tua palavra o Senhor diz que o Senhor me dá enquanto eu durmo. Pai, que hoje seja um dia de bênção, de vitória, da prosperidade, da proteção, da guarda. E quando eu voltar à noite e colocar a minha cabeça novamente ao travesseiro, Tua palavra diz que o Senhor me protege e que o Senhor dá aos seus amados o sono. E eu quero dormir em paz, sabendo que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai abrir portas. Que esse dia, Senhor, se manifeste conforme a Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor dá enquanto dorme. Meu irmão, nessa manhã, creia no poder da oração. Falei para a Márcia que eu ia contar um testemunho que aconteceu essa semana, né, Márcia? E às vezes a gente acha que Deus faz grandes coisas, e é verdade, faz. Já contamos tantas coisas aqui. E às vezes Deus faz também as pequenas coisas. E essa foi uma pequena coisa, mas Deus agiu de uma forma tão tremenda. E quando a Márcia me contou, eu fiquei quietinho. E quando eu preparei essa palavra, falei que nós viajamos aqui no feriado, voltando, o Espírito Santo falou assim: lembra do testemunho da Márcia. Pois, meu irmão, quebrou o celular da Márcia. Mulher sem celular é um problema, né? Quebrou. Quebrou, na verdade, a parte da fotografia e da luzinha. E se você é uma mulher antenada, você gosta de tirar selfie, fotos, não é verdade? Pois a Márcia também gosta de tirar foto, tudo certo. E nós levamos aqui para um irmão da igreja que tem uma loja que conserta celular. Semana passada, levou lá. Fez o orçamento, realmente condenou, falou assim: não tem jeito, o celular está funcionando, mas a máquina fotográfica, né, teria que trocar a máquina fotográfica com um valor. E deu um valor que a gente achou caro. Até eu falei assim: Márcia, não compensa. Vamos descartar o celular, né? E a gente pega um outro celular, porque não compensa, dá quase o valor de um novo. Até aí tudo bem. Mas aí a Márcia chegou, fez uma oração, meus irmãos. Né? Aleluia. E olha que interessante. Ela não se conformou com aquela situação. Como tem mulher que ela não se conformou. Não é possível. Né? E ela ficou incomodada com isso. E fez uma oração: Senhor, o Senhor podia consertar meu celular. Não foi assim, Márcia? O Senhor podia consertar meu celular. Eu preciso um pouco mais de fé da Márcia, viu, meus irmãos? Ela até estava com vergonha de orar desse jeito, né? Mas ela falou: o senhor podia consertar meu celular? Eu falei assim: ficou caro. Aí, meus irmãos, ela desligou o aparelho e religou. O que você acha que aconteceu? Podia dar um salve de palmas aí, né? Pois o celular voltou a funcionar. Olha aqui. É a loja do Wagner, né? Eu falei assim: Wagner aqui é minha testemunha aqui disso aqui, que o celular não tinha, ele condenou o celular. O celular começou a funcionar. A câmera e a luz, né, Márcia? Depois a gente desligou e ligou o celular várias vezes. Contamos meus filhos, não acreditou, desligaram e ligaram, e com tudo funcionando. Eu vou até ler a frase que eu perguntei para ela hoje: fala certinho a frase aqui. Isso aqui.
Aí o Espírito Santo falou o coração dela. Ela falou assim, ora, por que é bobo se a palavra de Deus diz que a gente pode pedir todas as coisas? A palavra de Deus diz que você pode pedir todas as coisas ao seu Pai, e Ele assim daria. Abra sua Bíblia aí em Mateus 7. De 9 a 11 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós lemos esse texto. Agora continuando. Pois todo o que pede, o que acontece? Não, pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, se abre. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas a quem lhe pedir. Glória a Deus. Talvez a Márcia até ficou com vergonha, né? Falou para o Senhor, é tão bobo esse pedido. Mas o que o Espírito Santo disse para ela foi o seguinte: ora, eu sou teu pai? Qual é o problema de abençoar algo que você está pedindo? E você talvez entrou nessa manhã com alguma coisa no seu coração que você tem pedido a Deus, e há coisas que você precisa vencer na sua vida. Primeiro, achar que o que você está pedindo não interessa a Deus. Pois Deus fala assim, olha, não desanime, continue pedindo. Não desanima. Às vezes não chegou o tempo. Mas quem é o dono do tempo? É Deus. Quando é que Ele vai responder? Deus é que sabe. Por isso que você precisa continuar aprendendo, que você precisa continuar orando, clamando de dia, clamando de noite. Porque se é importante para você, é importante para o Pai. Vamos ficar de pé. Duas coisas eu tenho que fazer aqui nessa manhã. A primeira é levar você a ter uma vida de oração, a entender que o Senhor responde a oração. Você crê nisso? Amém? E esta é uma manhã onde Deus vai responder orações aqui em nome de Jesus. E eu quero que, se você tem algo na sua vida que você tem buscado de Deus, se você tem algo na sua vida que você tem clamado ao Senhor, às vezes são dificuldades que nós temos. Às vezes a gente acha até que é bobo, mas pode ser bobo para os outros e é importante para você. Às vezes são lutas que você tem passado que Deus ainda não te respondeu. E eu quero te convidá-lo a vir à frente aqui, para nós orarmos ao Senhor juntos. Por situações na sua vida que você tem buscado e clamado a Deus. Às vezes é na doença, às vezes é no seu trabalho, às vezes é na sua família, às vezes é um filho que está perdido. Às vezes uma situação aí de emprego ou desemprego que você tem buscado a Deus, não tem respondido, não tem visto ainda a resposta do Senhor. O Senhor nessa manhã está dizendo, olha, não desanima, eu tenho visto, e eu vou responder a sua oração. Clame a mim, e eu vos responderei. Venha, enquanto nós cantamos rapidamente aqui um louvor, vamos orar. E na minha família, proclamo o santo nome. Vem mais pra cá.
você está aqui na frente é porque é algo que está no seu coração, não é verdade? Pode vir mais aqui, vem mais. Vem mais aqui, dá um passinho aqui mais para frente, tem gente aí no corredor. Vem mais para cá. Algo no seu coração aí? Sim ou não? Às vezes é doença, às vezes é uma situação, uma enfermidade aí que está acomodando, às vezes é um problema familiar. Mas a palavra de Deus para a sua vida aqui, olha, presta atenção para a sua vida que está aqui. É que você pode pedir. Você pode pedir, não há problema. E é uma palavra de Pai. Como esse texto que nós lemos aqui no final. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que vocês pedirem. Você percebeu que ele falou que ele dá boas coisas? O que você tem pedido é uma coisa boa, sim ou não? Sim. Porque se for coisa ruim não vai vir não. Mas se você está pedindo é uma coisa boa, é algo que está dentro da aprovação de Deus, Ele vai responder a sua oração. Diga aí, eu creio. Amém. Vamos orar. Põe a mão no seu coração aí. Agora você começa a pedir ao Pai, ao seu Pai, seu Pai Celeste, aquilo que está te incomodando, que te faz vir à frente aqui. Vai orando aí, levanta sua voz aí. Pai, confiamos na Tua palavra, Senhor. Pai, ela nunca volta vazia, nunca volta vazia. Pai, a Tua palavra nos diz que nós devemos orar sempre e não desanimar nunca, Senhor. Pai, confiamos na ação do Teu Santo Espírito nesta manhã, Pai. Pai, que está trabalhando agora no meio do Teu povo, Senhor. Pai, que haja um mover agora sobrenatural, Senhor, de resposta, Senhor, vinda do trono da graça agora para a vida do Teu servo, Senhor. Para situações, Senhor, que o Senhor precisa mudar, pois só o Senhor pode fazer e confiamos que o Senhor vai fazer, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, estabeleça agora um tempo novo para a vida dos Teus servos. Pai, que haja um mover do Teu Santo Espírito, fazendo transformação agora, Senhor. Transformando, Senhor, situações de saúde que precisam ser transformadas. Trazendo a cura, trazendo, Senhor, Deus, livramento, Senhor. Trazendo restaurações físicas, Pai. Pai, que haja um mover do Senhor também, Senhor, abrindo portas agora de trabalho. Ó Senhor, traz, Senhor, o novo do Senhor, ó Deus, um novo tempo de trabalho, um tempo, Senhor, abençoador, Senhor, para a vida dos Teus servos. Senhor, também aos empresários que estão aqui, Pai, que precisam do Teu toque, da bênção do Senhor. Ó Deus, realiza agora os milagres, Senhor, os bons negócios, a provisão do Senhor, a prosperidade do alto, Senhor. Ó Deus, confiamos em Ti, Senhor. Ó Pai, situações de relacionamentos estragados, comprometidos, Pai, em nome de Jesus, põe a Tua bênção, Senhor, agora, Pai, pois confiamos no Senhor, ó Deus, que o Senhor vai realizar grandes mudanças nos lares dos Teus servos, Senhor. Mas, ó Deus, acima de todas as coisas, cremos que o Senhor, ó Deus, responde às orações. Pai, nesse manhã, Senhor, olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, oramos e olhamos para o Senhor. Ó Pai, confiados que o Senhor vai realizar, essa é a nossa fé, Pai. E saímos daqui fortalecidos em Cristo Jesus, que diz na sua palavra que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ó Deus, nos saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos na Tua palavra, confiados que o Senhor, ó Deus, vai dar um tempo diferente, um tempo novo, um tempo de milagres na vida dos Teus servos, que oram, que buscam do Senhor, ó Deus, e como diz a Tua palavra, clama a mim, e eu te responderei, clama a mim de dia e de noite. Ó Deus, assim estamos orando, buscando do Senhor, o nosso autor e consumador da fé, as respostas, e cremos nessa manhã, que o Senhor já determinou um tempo novo, um tempo de milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus.